Boa tarde, boa noite, bom dia, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Cumprimento a todos com a graça e a santa paz do nosso Senhor Jesus. Como vocês bem devem ter visto aí nos stories, o Rios já foi pré-anunciado, pelo missionário Carlos, que falaríamos hoje do bom samaritano, E coube a mim essa grande responsabilidade, porque é uma responsabilidade falar de Jesus, porque falar de Jesus, primeiramente você tem que viver aquilo que Cristo ordenou, porque, como eu gosto de dizer, falar até papagaio fala, E prometo não falar muito hoje, ser bem breve. Fica aí, segura aí, são 10 minutinhos, 15 minutinhos do seu dia, que tem 24 horas, e talvez nessa simples palavra Deus pode tocar no seu coração, Deus pode curar uma ferida, porque essa palavra ela cura, ela liberta, ela sara, ela transforma e principalmente ela salva. Amém? Vamos para o texto? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, passagem bem conhecida. A partir do versículo 25 diz assim a palavra do nosso Senhor. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei, como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Respondeu Jesus, por intermédio de uma parábola. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou distante. De igual modo também, um levita chegou àquele lugar e vendo também passou distante. De igual modo, um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e o moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-se azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Quando destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas tuas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: Vá e faça da mesma maneira. Uma passagem, meus irmãos, muito conhecida, o bom samaritano. O bom samaritano. Lembra bem disso. Para a gente poder entender um pouco desse contexto, é necessário a gente voltar no capítulo 9 do mesmo Evangelho de Lucas, onde tem, na minha palavra aqui, por texto do trecho, que é o capítulo 9, a partir de apenas 3 versículos, 46, 47 e 48, que diz assim: O maior no reino dos céus. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Os discípulos falando com Jesus. Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós todos for o menor, esse será o maior. No capítulo 9 de Lucas, nós estamos vendo uma disputa por lugar, por cargo, por credencial, por uma cadeira em cima do púlpito. Porque é púlpito que eu gosto de chamar, porque ali não é altar. O altar é aqui, dentro do meu e do seu coração, onde nós verdadeiramente sacrificamos os nossos desejos, as nossas vontades. O nosso eu deve ser crucificado todos os dias, fazendo assim um sacrifício verdadeiro e justo que sobe não até os ouvidos, mas sim até as narinas do Senhor como perfume suave.
E Jesus sabiamente explica para os discípulos: aquele que for o menor aqui, lá no reino ele será o maior. Transferimos isso para João o Batista, que a Bíblia vai nos dizer que nascido de mulher, aqui nessa terra ele é o maior. Mas lá no reino dos céus, o menor é maior do que ele. Você consegue entender aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa disputa egoísta de quem é mais, de quem faz mais, de quem prega mais, de quem canta mais, ela é uma disputa carnal? Por que chegamos aqui até o texto lido do bom samaritano? Onde há um homem ali caído, ferido, espancado e machucado. Talvez você esteja assim, neste momento, caído, ferido, espancado e maltratado. Mas os discípulos estão disputando no capítulo 9 quem vai ser maior no reino dos céus. Então, por que no capítulo 10 não há também uma disputa para quem vai limpar as feridas daquele homem? Para quem vai ter coragem de colocar ele na garupa do seu cavalo e andar com ele uma grande distância? Por que não tem a disputa para quem vai lá passar unguento em seus machucados? Por que não tem a disputa de alguém estender a mão para aquele homem caído? Porque sabe por quê? Assim como aquele homem está caído nesse texto, eu e você também já estivemos. E se a gente não vigiar, amanhã pode ser eu ou você que também vai estar caído. E o Evangelho, em sua forma de transformação, ele nos mostra, onde Jesus está falando sabiamente, como quando ele é indagado por um fariseu, porque os fariseus gostavam de confrontar Jesus para poder não querer resposta, para poder achar um erro em Jesus. E Jesus vai dizer que ele respondeu perfeitamente. E naquele momento passa quem? Um sacerdote. Que assim como esse homem foi confrontado, sabia a lei, sabia os mandamentos, mas não os cumpria. Porque pregar num púlpito cheio, com um bom terno, uma gravata, é muito fácil. O difícil é dobrar a calça, tirar o paletó e estender a mão para um mendigo, para um alcoólatra, para um drogado, para um viciado. Passa depois também um levita, que hoje muitos batem no peito com muito orgulho: eu sou levita na casa do Senhor. Deixa que eu abrir um parênteses e te dizer, você faz parte da tribo de Levi? Porque os levitas, eles são da tribo de Levi. Desculpe lhes informar, você é um músico na casa do Senhor. Os levitas limpavam o sangue do sacrifício. Os levitas ajudavam todas as outras tribos a resolver problemas, a cuidar do tabernáculo, do incenso, do santo dos santos. E aí você toca na igreja e se acha um levita da parte do Senhor. Cuidado! Talvez a sua religião, ô levita, está cegando seus olhos de ver o homem caído ao seu lado, a mulher ferida. Talvez você, sacerdote, que após colocar um terno, uma linda gravata, a sua religiosidade tem te cegado. Sabe, um dos homens mais cegos das Sagradas Escrituras foi um que escreveu o maior número de cartas. Quem é ele? O apóstolo Paulo. Mas para que ele pudesse escrever essas cartas, tiveram que cair dos seus olhos escamas. Sabe por quê? A religião não perdoa ninguém. Quer que eu te provo? Eu te provo sim, dentro da palavra. Na ceia, Jesus disse: haverá um aqui que me negará e haverá um aqui que me trairá. Esse que traiu foi Judas. Esse que negou foi Pedro. Judas corre para os pés do sacerdote depois para devolver as moedas. E não encontrou abrigo, tirando a sua própria vida. Religião.
Mas Pedro correu para os pés de Jesus. Mas, para que você entenda o texto de Lucas, você precisa entender quem são os samaritanos. Samaritano, um povo tão excluído pelos judeus, que eles atravessavam o Jordão para não passar na porta de Samaria. Mas Jesus, que é infinito em misericórdia e graça, em uma das suas viagens passa em Samaria. Mas ele não só passa, ele diz: é necessário estar em Samaria. Mas por que Jesus faz isso? Porque tinha uma alma lá. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para falar da mulher samaritana. Jesus manda todos os discípulos irem buscar comida. Será que você consegue entender essa revelação bíblica? E isso são as pérolas do Senhor. Não é seu CPF, não é o que você vai ter, que você vai deixar de ter. Isso é balela. Parem de viver de balela. Vivam das revelações divinas. Revelação é entender o que está na palavra do Senhor. Precisava daqueles homens todos irem buscar comida. Mas por que então Jesus pediu para todos buscarem comida? Para que eles não olhassem para aquela mulher com um olhar religioso, com um olhar julgativo, porque na cultura judaica, judeu não se mistura com samaritano. E pior ainda, homem não poderia conversar com mulher. Mas aquela mulher teve o encontro, ela teve a conversa da sua vida. Porque Jesus, aquele que perdoa, porque Jesus, aquele que não julga, porque Jesus, aquele que é infinito em misericórdia, decidiu dar para aquela mulher uma chance. Ela indaga ele, ela questiona ele, mas ele fala: ah, mulher, se tu beber da água que eu tenho, jamais terá sede. E olha aqui como que se acrescenta mais nessa revelação bíblica. E fluirá de ti fontes de água viva. Aquela mulher foi evangelizada e se tornou a primeira missionária no Novo Testamento. E não só se tornou, ela ganhou muitas almas em Samaria. Ela teve um encontro com o Senhor. Vamos voltar para Lucas? Aquele levita, ele tinha bebido da água. Quem bebe da água, a fonte jorra. Fontes de água viva. O sacerdote tinha bebido da água porque não jorrou misericórdia dele. Não jorrou compaixão. E aí vem quem? Aí vem o bom samaritano. O bom, a Bíblia é enfática em dizer o bom samaritano. Chegou até aquele homem. Que aquele grupo, simbolizado o grupo dos levitas, não conseguiu ter misericórdia. Aquele grupo direcionado missionário, pastor, obreiro, que tem um cargo acima do amor, também não exerceu. Eram 613 leis mosaicas. Por isso Jesus as resume em duas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Amar o seu próximo é se colocar no lugar dele. Amar ao seu próximo é sentir as dores dele. Ah, mas é tão difícil, como que eu vou fazer isso? Jesus fez isso. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas acusações. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E toda a cédula de acusação que havia contra nós, ele a cravou na cruz. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não se preocupa não, se os levitas desse mundo não estão te estendendo a mão. Não se preocupa não se os engravatados com as patentes e carteirinha não tem nem olhado para você. Deixa eu te dizer, o bom samaritano, aquele que é rejeitado, aquele que foi rejeitado, ele vai passar aí na sua vida. Talvez você se perguntava: mas por que, Senhor? Eles passam e não veem. Por que eles passam e não me dão atenção? Porque quem tem o aguento é Jesus para te curar.
E há algumas coisas que o Senhor mandava os seus profetas, mandava os seus homens, mas há momento que o próprio Deus vem em nosso favor. E Ele não só vai te estender a mão, Ele vai te curar, Ele vai te sarar, vai te colocar na mesma montadura dele, vai te deixar na hospedaria, e tudo o que você devia, Ele vai pagar. Peraí, deixa eu corrigir. Ele já pagou na cruz, com alto preço, o seu puro sangue carmesim. Jesus te ama. Não se preocupe com essa religião maldita, que Jesus não criou nenhuma delas. Ele criou a nós para sermos ajuntados à sua igreja verdadeira. E para você também, que se acha o bom levita, que se acha o bom sacerdote, melhor do que vocês é Jesus. E aprendam que no reino dos céus, aquele que é maior é o menor. Quem lavou os pés dos discípulos na ceia foi Jesus. Quem serviu os discípulos na ceia foi Jesus. O Rei eterno da glória se fez escravo aqui nessa terra. Abaixa esse nariz, calça a sandália da humildade, porque tem muitos aí fora caídos. E não se esqueça nunca que ontem éramos eu e você. Que talvez essa religião tenha te consumido e cegado os vossos olhos. Mas em nome do Senhor Jesus, que assim como Paulo caiu do cavalo, que você também possa cair do cavalo da arrogância, da prepotência e da autossuficiência e voltar a ser um dependente do Senhor. Se for preciso largar tudo, largue tudo o que te enche os olhos e que te inflama seu coração. Pois aqui dentro, o verdadeiro altar só tem lugar para Jesus. Que nós venhamos nos diminuir para que Ele cresça e apareça dentro de nós. E não deixa não, porque a misericórdia que nos alcançou, tem muitos aí fora precisando dela. Mas só vai dar misericórdia, só vai dar amor àquele e àquela que receberam misericórdia e também receberam amor. Que em nome de Jesus você se liberte dessa religiosidade. E que em nome de Jesus, você que estava caído, Jesus possa ter te alcançado. Tenha um excelente dia, tenha uma sensacional tarde e uma maravilhosa noite, em nome de Jesus. Seja tocado por essa palavra, que se eu não ministrasse ela hoje, Deus levantaria qualquer outro, porque quem faz é Ele. Então toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui, não para me ouvir, mas para ouvir Jesus.